O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Rogério Ferreira de Souza. Instituto das Ciências da Saúde Norte. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. 1. Eu louvo a tua perfeição. Deus venerável do primeiro tempo. Que fez a humanidade e criou os deuses. Ser primevo que lhes deu vida. Que lhes falou no seu coração. Que os viu crescer. Que anunciou o que nunca aconteceu. E concebeu o que existe. Nada cresceu sem 2. Resumo. Apresentamos neste artigo as principais características do pensamento cosmogônico do Antigo Egito. Começando por delinear alguns aspectos relacionados com a cosmovisão egípcia, prosseguimos com a definição da linguagem simbólica especificamente relacionada com a criação do mundo. Depois de traçado este quadro, apresentamos as características essenciais das tradições cosmogônicas de Hermópolis, de Heliópolis, de Mênfis e de outros centros cultuais do Egito. Abstract. This paper analyzes the main features of the cosmogonist photo of ancient Egypt. We begin with an overview of some features of the Egyptian worldview, followed by the definition of the symbolic language which specifically related with the creation of the world. We conclude by presenting the key aspects of the cosmogonist traditions of Hermópolis, Heliópolis, Mênfis and other Egyptian cult centers. Este texto é dedicado ao muito estimado professor Geraldo Coelho Dias e constitui uma singela homenagem ao modo como soube sempre aliar o rigor científico à profundidade espiritual dos seus ensinamentos. 2. Hino de louvor, Apta em Allen, Gênesis e Ancient Egypt, p. 39. 314. Rogério Ferreira de Souza. Introdução. Como em todos os tempos, no Antigo Egito, a temática da origem do mundo foi alvo de um enorme interesse e suscitou a elaboração de uma grande variedade de especulações teológicas. Devido à extensão do tema e tendo bem em mente que cada um dos aspectos que aqui nos propomos abordar poderia conduzir, por si só, a uma monografia, apresentamos, neste pequeno texto, as principais noções que permitem compreender a linguagem simbólica utilizada nos mitos egípcios da criação. Quando analisamos os mitos cosmogônicos do Egito, deparamos, em primeiro lugar, com uma desconcertante heterogeneidade de formulações mitológicas que, desafiando toda a lógica, apresentam contradições evidentes. A explicação para esta diversidade reside, em primeiro lugar, no caráter regional da religião egípcia. Os templos locais tiveram, desde o Neolítico, um papel decisivo na coesão social e cultural das comunidades implantadas ao longo do Vale do Nilo. Nestes centros foram elaboradas diferentes versões da criação que evoluíram de forma relativamente independente entre si. Quando, no início do terceiro milênio, o Alto e o Baixo Egito foram unificados politicamente sob a égide da Casa Real Tinita, os principais centros espirituais ligados a esta monarquia recém-criada 3. Elaboraram novas versões míticas da criação que se tornaram preponderantes em relação às restantes. As versões cosmogônicas que conhecemos atualmente provêm, deste modo, de uma lenta justaposição de imagens e de símbolos que se verificou ao longo de milênios. As sínteses teológicas mais complexas foram muitas vezes produto de novas leituras e interpretações de mitos mais antigos. Para o leitor contemporâneo, o resultado desta evolução pode afigurar-se bastante intrincado e pouco coerente. Ela reflete, no entanto, duas importantes características do pensamento religioso do Antigo Egito. A tendência para a conservação, por um lado, preserva os símbolos que, apesar de contraditórios com outras explicações, continuaram a ser veiculados e respeitados. A tendência para a justaposição e a indiferença pela linearidade da lógica permitiram, por outro lado, que as diferenças teológicas, mesmo as mais contraditórias, nunca fossem perspectivadas como inaceitáveis. As fontes que dispomos para aceder ao pensamento cosmogônico egípcio são, também elas, extremamente heterogêneas. Documentos alusivos à criação do mundo são datavês de todas as épocas do Egito, desde o Império Antigo, c. de 2700 a 2160 AC, até a ocupação greco-romana, 332 AC 395, testemunhando uma problematização constantemente renovada e reatualizada em torno do 3. Os principais centros religiosos ligados à coroa gravitavam em torno da sede administrativa do poder político. Mênfis, a nova capital do Egito unificado, e Heliópolis dominaram totalmente o panorama cultural do Egito ao longo de todo o terceiro milênio. Nestas cidades, importantes santuários como o de Ré, em Heliópolis, e o de Ptah, em Mênfis, regeram a vida espiritual e religiosa do país, irradiando a sua influência para as regiões mais periféricas. 315. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Problema das origens. Os textos mais antigos, redigidos no interior das pirâmides do rei Unas, de 2375 a 2345 AC, e dos faraós da sexta dinastia, de 2345 a 2181 AC, fazem inúmeras referências a mitos que foram, com toda a probabilidade, elaborados muito antes e que podem remontar ao alvorecer do quarto milênio 4. A maior parte destes documentos raramente apresenta um relato organizado e completo de uma cosmogonia. Apenas a teologia mênfita, um texto que apresenta a versão da criação do mundo orquestrada pelo deus Ptah 5. Possui uma coesão didática e explicativa. Na maior parte das vezes, as referências cosmogônicas consistem apenas em breves alusões dispersas em fórmulas mágicas, reinos religiosos e outros textos diversos. 6. Estas referências indiretas traçam um quadro que permitem identificar três grandes centros espirituais responsáveis pelas correntes cosmogônicas mais influentes, Heliópolis, Mênfis e Hermópolis. Estas tradições dominantes não deixaram, no entanto, de influenciar outros importantes centros cultuais, como Tebas, Elefantina ou Esna, que também desenvolveram versões próprias. Para lá da diversidade e das contradições, é surpreendente constatar que, subjacente a todos os relatos, se encontra imanente um imaginário simbólico, inesperadamente coerente e até uniforme. É esse imaginário comum que nos propomos, desde já, caracterizar. Elementos simbólicos da criação. A estrutura do cosmos, céu, terra, mundo inferior e caos. A concepção egípcia do cosmos é eloquentemente ilustrada nas representações que mostram a deusa Nat, personificando o céu, suspensa sobre a terra, o deus Geb, através da ação de Shu, o deus do ar e da atmosfera. Debaixo do sol estendia-se o cosmos, o domínio da luz e da vida, ao passo que, para lá das fronteiras do céu e da terra, estendia-se o caos, a escuridão, o silêncio e a inércia. A este caos que envolvia o mundo, os egiptólogos dão o nome de 1.7. Nos textos egípcios, no entanto, a palavra utilizada para designar a região exterior ao cosmos é Nu, termo que significa água ou, mais corretamente, 4. Salneron Ioyot, lá na essência do Monde, p20. 5. O deus Ptah, a principal divindade cultuada em Mênfis, começou por ser um deus associado aos artesãos. Mais tarde, à medida que se foi identificando com Tatenem, um deus criador cultuado na região
Menfita, a personalidade demiúrgica de Ptah foi ganhando mais visibilidade. Era também um deus com fortes conotações telúricas que o associaram quer às temáticas da regeneração e da fertilidade quer ao horizonte funerário. Sobre o deus Ver Araújo, Ptah, ND Dicionário do Antigo Egito, pp 717718. 6. É sobretudo na literatura funerária que se concentram as alusões às diferentes tradições cosmogônicas. Os textos das pirâmides, redigidos no interior das pirâmides reais do Império Antigo, mas também os textos dos sarcófagos, do Império Médio, e o Livro dos Mortos, do Império Novo e Época Baixa, apresentam abundantes alusões à criação do mundo. 7. Na realidade não é uma vocalização copta que deriva da expressão egípcia Enenai, que significa inerte. 316. Rogério Ferreira de Souza. Água primordial 8. Estas águas formavam um oceano infinito e estático que se estendia acima do céu e se prolongava para o mundo inferior, dando origem à água que alimentava os rios e os oceanos da terra. 9. A ligação entre o céu e a água era de tal forma estreita que o nome da deusa do céu, Nat, significava aqui pertence à água. Congruente com esta perspectiva líquida do céu, o deus Ré, ao percorrer os céus durante o dia, fazia-se deslocar numa barca 10. O mundo inferior era uma outra região que estava situada debaixo da terra e possuía uma natureza ambígua. Esta região nebulosa que os egípcios denominavam Duat tinha um enorme valor simbólico, pois era a terra dos deuses e dos mortos. 11. Era também um mundo invertido, onde pululavam os monstros e onde os mortos se deslocavam de pernas para o ar correndo assim o abominável risco de comer as suas próprias fezes. 12. A pior das ameaças do mundo inferior era protagonizada pelo mais temível inimigo do sol, Apopis, a serpente que personificava as trevas e que combatia a luz. Apesar deste caráter ameaçador, a Duat era igualmente o local onde reinava Osíris, o deus dos mortos, e onde se verificava o mais prodigioso mistério cósmico, a união do disco solar, Ré, com seu cadáver, Osíris, a qual garantia a regeneração do astro e a manutenção da grande engrenagem cósmica. 13. O percurso diário do Sol entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos obrigava a postular a existência de passagens entre os mundos. Estas fronteiras eram simbolizadas pelas belas imagens dos leões do ontem e do amanhã, os guardiões que assistiam o Sol no seu nascimento e no seu ocaso. 14. Em conjunto, o céu, a terra, a atmosfera e a Duat constituíam os elementos que faziam parte do mundo povoado pelos homens, pelos mortos e pelos deuses. Apesar da sua amplitude, este mundo não passava de uma bolha luminosa e viva, no meio de uma imensidão escura, fria e inerte. Esta visão do mundo foi o ponto de partida para todas as cosmogonias. 15. 8. Este termo é distinto do vocábulo EMW, que também significa água. Ver Faulkner, Kensais. Dictionary of Middle Egyptian, p. 105. 9. Allen, Gênesis e Ancient Egypt, p. 4. 10. A barca de Urna de Ré tinha o nome de Mandjet. 11. Em outros casos a Duat é associada ao céu, sendo então identificada com o interior do corpo da deusa Nat que, de acordo com essas versões, o sol atravessa durante a noite. De qualquer forma, a Duat aparece sempre como uma extensão ou de Nat, o céu, ou de Geb, a terra. 12. Sobre os vários temores da morte, consultar Zandje, Defas Naena According to Ancient Egyptian Conception, Brill, Leiden, 1969. 13. Para aprofundar esta temática, consultar as Morte L. Aldeladens L. Egyptiancien. pp 282 e 320. 14. Allen, Gênesis e Ancient Egypt, p. 6. A grande esfinge de Giza evoca precisamente a função protetora destes animais míticos que velam para que a passagem do sol entre os mundos decorra sem anomalias. 15. Para uma descrição mais detalhada da cosmologia egípcia, consultar Lesco, Ancient Egyptian Cosmogonies Endicas Malad, pp 116122. 317. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. A colina primordial. Como vimos, o mundo anterior à criação era visualizado como um oceano primordial, o Num, cujas águas caóticas continham, em potência, toda a criação. Na religião egípcia, o papel das águas do Num era ambivalente e revestia-se de um significado simultaneamente negativo e positivo. A semelhança da cheia que submergia tudo mas fertilizava o solo do Egito, o Num infinito, sem forma. Caótico e insondável era também a fonte da regeneração do mundo e continha, em potência, todas as possibilidades da criação. 6. Foi deste mundo informe que emergiu um elemento essencial das cosmogonias egípcias que assinalava o início da criação, a colina primordial. Baseando-se no fenômeno anual das cheias do Nilo que, à medida que se retirava, deixava à vista pequenas elevações de terra firme, os teólogos egípcios concentraram nessa imagem todo o poder evocativo do início do mundo. Na maior parte dos casos, a colina primordial consubstanciou-se ao próprio corpo do Criador. Em Heliópolis, esta colina era vista como a corporização de Atum, mas em Mênfis era tida como o corpo de Ptah. Em Hermópolis, onde também estava presente, a colina primitiva era evocativa da Oduad 1.7. De uma forma geral, a colina primordial ilustrava as duas facetas letons na mônade inicial. Por um lado, possuía uma dimensão ctônica, associada aos poderes generativos da Terra. Por outro, revestia-se de uma dimensão solar, já que era desta colina que o Deus Sol, na forma de uma criança, emergirá e iniciará a criação do mundo. Unidade e dualidade. Como a própria natureza do caos desafiava qualquer tentativa de compreensão, o mundo anterior à criação era caracterizado como uma negação da criação. A melhor forma de o descrever era através da enumeração dos aspectos que nele estavam ausentes, ou seja, através da não existência. Deste modo, antes da criação não havia humanidade, nem deuses, nem vida, nem morte. O rei foi concebido pelo seu pai Atum antes do céu ter existido, antes da terra ter existido, antes da humanidade ter existido, antes dos deuses terem nascido, antes da própria morte existir. 18. A diferença entre o caos primordial e a criação era expressa através do contraste entre a unidade e a multiplicidade, o qual foi traduzido numericamente na oposição entre o 1 e o 2. Na numerologia sagrada, a unidade exprimia a inércia do caos anterior à criação, ao passo que duas coisas exprimiam a diversidade da criação. Por essa razão dizia-se que, antes da criação, não havia duas coisas. 19. Na tradição heliopolitana, todo o dinamismo da criação se originou com 16. Tobin, Creation Myths, em Redford, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 2, p. 469. 17. A Oduad hermopolitana reúne 4 casais de deuses que são responsáveis pela criação do Sol. 18. Textos das pirâmides, 1466. 19. Textos dos sarcófagos, segunda, 396b, terceira, 383a. 318. Rogério Ferreira de Souza. O nascimento do primeiro par, Shuitefnut 20. A diferenciação sexual, a separação entre o princípio masculino e o feminino assinalava assim o início da criação. Da oposição criativa entre dois elementos antagônicos e complementares nasceu
3. Número que traduzia toda a complexidade e diversidade da criação. 3. Coisas e milhões constituíam, deste modo, manifestações do mesmo fenômeno. A diversidade do mundo criado 21. O Criador mediava e separava a existência da não existência. Ele era o ser original que emergiu do um. Dessa unidade indivisível, o Criador rasgou a pluralidade dos seres que formaram a criação. A emergência de duas coisas possuía, do ponto de vista religioso, um enorme significado, pois simbolizava o momento inaugural da criação, aquele em que o demiurgo criou os princípios antagônicos indispensáveis para cunhar o cosmos com o dinamismo necessário à sua perpétua transformação. É o significado cósmico do número 2 que explica a natureza dualista da monarquia egípcia 22. Embora unido politicamente, do ponto de vista religioso, era imperioso que o Egito nunca deixasse de conservar a sua identidade dual. Lembremos que, na terminologia oficial, nunca existiu um termo para designar o Egito 23. Pelo contrário, o Alto e o Baixo Egito foram sempre mantidos como entidades distintas de modo a evocar a função demiúrgica do poder real 24. Através do equilíbrio que era mantido entre as duas terras, bem patente no motivo iconográfico do Sematal 25, o faraó identificava-se com Atum, responsabilizando-se assim pela recriação do universo inaugurado pelo deus do sol. 20 Para alguns autores Shu era o deus da atmosfera superior, ao passo que Tefnut, representada com cabeça de leoa, personificava a umidade e a atmosfera inferior da Duat, Veralen, Gênesis e Ancient Egypt, P9. Para outros, este par primordial constitui a personificação do ar, Shu, e do fogo, Tefnut. Ver. Asman, Morte L. Aldeladén Zeli Egyptiancien, P48. 21 Estas concepções numéricas traduziram-se eloquentemente na escrita hieroglífica através da distinção entre o plural dual e o plural comum aplicado indiferentemente a todos os agrupamentos maiores ou iguais a 3 elementos. Trata-se, ainda hoje, de um traço comum nas línguas de influência semita. 22 A insistência e profusão das manifestações dualistas presentes na definição do programa real atesta bem a importância do seu significado. A coroa real, em primeiro lugar, é uma coroa dupla, o chamado pasequente, ou seja, as duas puldarussas, composto através da sobreposição da coroa branca, evocativa do Alto Egito, com a coroa vermelha, evocativa do Baixo Egito, evocando a união dos princípios masculino, coroa branca, e feminino, coroa vermelha. A coroa dupla manifestava o poder criativo de Atum, razão, pela qual é o principal atributo iconográfico deste deus. Também na titulatura real se manifestava o caráter dual do seu poder, o título das duas senhoras, bem como o título de rei do Alto e do Baixo Egito. Definiam o papel criativo do poder real Verbonimi e Forgel, Fern, pp 102 e FIN 110. 23 O Egito era normalmente designado pelo termo Kemet, que significa a negra. A palavra, aludindo ao solo fértil do Egito, não designa a realidade política do país, mas sim o chão geográfico. Do ponto de vista político, o Egito foi sempre intitulado as duas terras. 24 Os dois reinos, reunidos sobre o duplo trono do faraó, nunca poderiam tornar-se numa única entidade, uma vez que isso seria equivalente a efetuar um regresso catastrófico ao caos primordial. 25 O Sematal é um motivo iconográfico que representa as duas plantas heráldicas do Alto e do Baixo Egito, o lótus e o papiro, respectivamente, reunidas em torno do símbolo hieroglífico que significa união. 319. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. O Criador, o ser que desencadeou a multiplicidade do universo, não possuía a mesma natureza em todos os relatos. De uma forma geral podemos distinguir dois tipos de demiurgos, os que se geraram a si próprios ou os que resultaram da criação de outros seres. A visão de um criador autogerado era partilhada pelas tradições heliopolitana e menfita, que explanaremos posteriormente. Nestes casos, o demiurgo veio à existência através de si mesmo. Esta concepção pressupõe uma certa indefinição entre o criador e o Nun. Ouvir a existência, em egípcio, Keper, não traduz um nascimento, mas sim uma transformação, uma mudança de forma. Nestas tradições, o criador surgira através de uma mutação de si próprio, de uma sonolência inicial, onde o criador se manifestava como Nun, o deus primordial passou ao estado consciente e ativo, espoletando então a criação do mundo 26. Paralelamente aos centros de Heliópolis e Mênfis, que reconheciam a existência de um criador autogerado, verificou-se uma outra tendência teológica, que admitia que, embora o Sol fosse o criador do universo, outra ou outras divindades o haviam gerado, eram os proto-criadores. A tradição hermopolitana. Mas também outras versões regionais mais arcaicas partilhavam esta crença. 2.7. Em Hermópolis, era Oduadia responsável pela gestação do criador, mas em Esna o proto-criador era Neit 28, sob a forma de Merretuiret 29, uma deusa bovina, que considera Ré, a ordem, o caos e a monarquia divina. Ao exercer a sua atividade criadora, o demiurgo não anulou o caos, contornando o cosmos, como uma gigantesca serpente, o Nun continuou sempre a existir nas fronteiras da criação, obrigando a que o cosmos e o caos estabelecessem uma relação dualista, da qual, em última análise, resultava a ordem cósmica 3.0. Na verdade, o cosmos estava intimamente ligado ao caos e dependia deste. Para sobreviver. 31. A desejada regeneração do mundo só era possível no exterior do 26 Salneron e Oiot, lá na essência do Monde, P28. 27 Ibidem, P36. 28 Uma das deusas mais antigas do Egito, Neit possuía uma natureza complexa que compreendia um aspecto guerreiro, que motivou a sua identificação com a deusa Atena, mas também uma faceta materna e criadora. Nesta função era identificada com Merretuiret. Ver Wilkinson, The Complete. Gadzend Gadices, P157. 29 Merretuiret, cujo nome significa a grande cheia, corporizava os poderes procriativos do oceano primordial, identificado com a cheia do Nilo. De acordo com o mito, a deusa emergira das águas do Nun e dera à luz o deus Sol, colocando-o, em seguida, entre a cornamenta. Como muitas deusas bovinas, Merretuiret estava associada ao céu, visto como um mar celeste onde navegava a barca de Ré. Ver Ibidem, P174. 30 Ver Carreira, Filosofia antes dos gregos, pp 54 e 59. 31 Os dois grandes princípios da ordem cósmica, o Sol e o Nilo, estavam relacionados com o caos e não podiam existir sem ele. Com efeito, era no mundo inferior, resíduo das forças do Nun, que o Sol efetuava. 320. Rogério Ferreira de Souza. Cosmos. Para rejuvenescer era preciso sair da influência do tempo e mergulhar no Nun, onde as forças que regiam o cosmos, como o tempo, não se faziam sentir. 32. Deste modo, embora o caos constituísse uma ameaça sempre constante à ordem cósmica, a Maia era nas forças desagregadoras do Nun que o cosmos voltava a sua pureza primordial. 33. É esta relação dinâmica entre o cosmos e o caos que explica que, no pensamento cosmogônico do Antigo Egito, a criação tenha sempre permanecido incompleta. Na verdade, ao contrário da tradição bíblica, as cosmogonias egípcias não apresentavam o mundo como uma obra acabada do Criador. O caráter inacabado da criação, longe de ser encarado como uma imperfeição, garantia
A sua renovação periódica. Era justamente esta visão que conferia à monarquia faraônica o seu caráter demiúrgico, já que cabia ao rei prosseguir a tarefa de completar a criação divina. Esta ideia refletiu-se na própria contagem do tempo, a qual retomava o zero inicial no início de cada reinado. Desta forma, ao subir ao duplo trono de Atum, o faraó fazia emergir as duas terras do caos, relançando-as numa nova era. A importância da realeza na manutenção da ordem cósmica contrasta vivamente com o estatuto que a humanidade usufrui nas cosmogonias egípcias, as quais estão longe de lhe conferir a centralidade patente na versão hebraica da criação. A tradição heliopolitana refere que Shu e Tefnut se haviam perdido na imensidão do cosmos, razão pela qual Atum enviou o seu olho para os encontrar. Ao reencontrar a sua prole, Atum chorou e dessas lágrimas nasceu a humanidade. 34. Se a origem divina da humanidade está implícita neste mito, a criação dos homens parece mais resultante do acaso do que de uma intenção do demiurgo em coroar a criação, como acontece no caso do Antigo Testamento. Tal não impediu, no entanto, que o rei tivesse assumido um papel decisivo na conservação da criação. Era ele que envolvia a humanidade em torno de um compromisso que a unia ao Criador. O demiurgo fez a sua parte, mas cabia à humanidade velar pela sua obra para que ela permanecesse pura como no primeiro dia. Nesta responsabilidade residia a principal função da monarquia. Sempre retrospectiva, a ação real colocava-se no momento inaugural da criação, aquele em que duas coisas foram geradas a partir da unidade inicial, informe e inerte, obrigando o marcador inexorável do secretamente a sua regeneração cotidiana. Do mesmo modo, o Nilo, através da cheia, trazia o potencial regenerador do Num para garantir a fertilidade do Egito. Também os humanos viviam em estreita ligação às forças do Num. O sono, por exemplo, era tido como um regresso temporário ao Num, durante o qual se restabeleciam as forças do organismo. 32 Sobre as concepções religiosas do tempo no Antigo Egito. Ver Ornung, Tim in the Egyptian. Netherworld, Cadmo, 11, 2001, pp 713. 33 Ornung, Eliune L. Maltapo, pp 13650. 34 Este quadro mitológico é muito curioso, já que recorre a um jogo linguístico que põe em evidência um certo paralelismo entre os termos humanidade, remetge e lágrimas, remut. Para consultar as versões hieroglíficas destes termos, ver Gardner, Egyptian Grammar, p. 578. 321. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Tempo a retomar o zero original, cada faraó inaugurava, ao subir ao trono, uma nova era com a qual regenerava o universo inteiro. Através da sua assimilação ao imaginário cosmogônico, a monarquia egípcia enriquecia-se assim com um sentido religioso que fazia participar a ordem política na ordem cósmica. 2 As principais cosmogonias. Como já referimos, os mitos cosmogônicos mais importantes foram elaborados em alguns dos principais centros de culto do Egito, como Heliópolis, Mênfis e Hermópolis. 3-5. Longe de procurar uma síntese teológica entre estes templos, os sacerdotes egípcios nunca tentaram eliminar a diversidade original. Além do mais, como veremos, as diferenças entre estas versões eram mais evidentes na linguagem e nos símbolos utilizados do que na mensagem veiculada. Efetivamente, uma análise mais detalhada indica que, dissimulada por uma linguagem e uma simbologia aparentemente contraditória, os vários relatos da criação fornecem uma visão profundamente coerente entre si. A perspectiva hermopolitana. A cidade de Hermópolis, no Médio Egito, constituiu, durante o período histórico do Egito, um dos principais centros de culto do deus Tat, ou Djelt, como era denominado em egípcio, cujos símbolos eram a ibis e o babuíno. Deus da lua, Tat tutelava o calendário, mas também os hieróglifos, ou Medunetger. Em egípcio, ou seja, as palavras divinas. Senhor do conhecimento sagrado, os gregos compararam-no a Hermes, razão pela qual denominaram a sua cidade de Hermópolis. Apesar da sua preponderância na cidade, Tat não participou na cosmogonia hermopolitana, a qual destacava o papel de 8 divindades primordiais, que formavam a, já referida, Odoade hermopolitana. Infelizmente, esta cosmogonia só é conhecida por alusões indiretas e bastante tardias feitas a partir das outras tradições cosmogônicas. O nome egípcio da cidade, Kemun, ou seja, a cidade dos 8, testemunha, no entanto, a antiguidade do mito cosmogônico. Este mito poderá mesmo ser o mais antigo dos relatos da criação. 3-6. De acordo com a perspectiva hermopolitana, as 8 divindades primordiais repartiam-se em 4 pares de casais, cada um deles associados a um elemento particular do caos inicial. Num e Naunet personificavam a água, Rei Alret. 35 Embora ainda aguarde publicação, uma boa e sucinta apresentação do imaginário simbólico da criação pode ser encontrada em Silva, O Cosmos Egípcio, pp 4-29. Uma síntese sobre as principais tradições cosmogônicas pode também ser encontrada em Salles, Cosmogonia, em Araújo, Dicionário do Antigo Egito, pp 243-246. 36 Tobin, Creation Myths, em Redford, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, volume 2, p. 470. 322. Rogério Ferreira de Souza. O infinito, que a escuridão e a Mo identificavam-se com o insondável, o oculto. 37. Os elementos masculinos destas divindades eram representados como rãs, ao passo que os elementos femininos eram representados como serpentes. 38. Através da sua prolífica união sexual, os elementos da Odoade tornaram-se os pais e as mães do deus Sol. Várias versões descrevem o nascimento do astro. Numa destas tradições, o Sol nasceu do ovo cósmico, colocado pela Odoade. 3-9. A lenda conta que, no meio das águas primordiais do abismo inicial, surgiu uma ilha onde mais tarde se formaria a cidade de Hermópolis, a Ilha do Fogo. Nesse local depositaram os 8 deuses um ovo, de onde nasceu o Sol, o deus Ré, progenitor de todo o mundo. 40. Outra tradição hermopolitana referia que o Sol brotara do lótus primordial. 41. Nesta versão, o Sol nasceu, sob a forma de uma criança, entre as pétalas desta flor, dando origem à primeira manhã do mundo. Incandescente pelos raios solares da alvorada, a Ilha do Fogo emergiu das águas abissais do caos primordial. O lótus divino, flutuando nas águas, recebeu o sêmen da Odoade e concebeu. Ao abrir as pétalas, surgiu um menino solar, criando e iluminando tudo em seu redor. 42. Noutras versões, a Odoade não terminou aqui a sua realização. Depois de fazer nascer a luz, os 8 deuses puseram em marcha a montagem do universo e a instalação da ordem cósmica, criando a idade de ouro do universo. Como se torna evidente, a tradição hermopolitana deu mais relevo à origem dos fenômenos naturais do que à ordem política, totalmente ignorada. 43. Tal não foi o caso das restantes cosmogonias egípcias, cujas linhas gerais iremos apresentar em seguida. 37 Esta caracterização do mundo anterior à criação lembra curiosamente o relato bíblico, no
Princípio quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. De 1:2. 38 Como sempre acontece na iconografia egípcia, as formas de animais procuram enfatizar e definir a natureza das divindades. Neste caso, as rãs e as serpentes constituem uma alusão à fertilidade e à obscuridade dos tempos primordiais, respectivamente. 39 Sobre o simbolismo do ovo cósmico ver Lefebvre, Hélio F. Divin de Hermópolis, ASA 23. 1923, pp 65 e fim 67. Por vezes o ganso celestial vem referido no feminino como a grande grasnadora. 40 Hall, Odwad, em Araújo, Dicionário do Antigo Egito, p 640. 41 O rico imaginário cosmogônico do lótus reflete-se, por exemplo, nas cerimônias de oferenda do grande lótus, uma joia feita de ouro e de lápis lazuli. 42 Para reforçar a forte carga poética desta imagem adaptamos, já disse muito belo, texto de Hall. Odwad em L. Araújo, Dicionário do Antigo Egito, p 641. Os teólogos hermopolitanos utilizavam assim a familiar imagem proporcionada pela inundação para ilustrar a criação do mundo, da vastidão. Da água da cheia, emergiam as pequenas colinas de terra, de onde brotavam os primeiros botões de lótus, anunciadores de um novo ciclo de vida na Terra Negra. 43 Este é justamente um dos argumentos a favor do caráter arcaico deste mito e da sua anterioridade em relação aos restantes. 323. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. A perspectiva heliopolitana. Iuno, a cidade do culto solar, conhecida entre os gregos como Heliópolis, foi o maior centro religioso e cultual do Egito. No seu templo era venerado o deus solar nas suas três manifestações, Kepri, o sol nascente, Ré, o sol do meio-dia, e Atum, o sol poente. Aí se cultuava também o Benban, um monólito associado à colina primordial e que constituiu a inspiração para a concepção das pirâmides e dos obeliscos. 44. A teologia solar, aí concebida desde a mais remota antiguidade, foi decisiva para a vida religiosa do Egito. A associação de Ré à monarquia consolidou-se na quarta dinastia, c. de 2600 a 2500 AC, e, apesar da ascensão de Amon e de Osíris, o velho deus solar de Heliópolis permaneceu sempre uma divindade de alcance nacional. Aí se forjou o mais difundido relato cosmogônico do Antigo Egito, protagonizado por 9 deuses, Ainad, Pesedjet, em egípcio. Apesar de não existir nenhum relato que nos explique diretamente a sucessão dos acontecimentos míticos protagonizados pela Ainad, a cosmogonia de Heliópolis transparece em abundantes alusões nos textos das pirâmides, nos textos dos sarcófagos e no livro dos mortos. 45. Esta cosmogonia enfatizava naturalmente o papel do deus sol na criação do mundo, descurando quase totalmente a caracterização do caos inicial, que, na cosmogonia hermopolitana, tinha um peso muito mais significativo. A versão heliopolitana debruçava-se assim sobre um momento diferente da criação, o que, em parte, explica as suas diferenças em relação à tradição hermopolitana. O primeiro deus da Inéade foi Atum, a divindade suprema que deu origem à criação. 46. O nome Atum 47 deriva do verbo tem e o seu significado é estranhamente ambíguo. Por um lado pode significar completar ou terminar, por outro também pode significar não existir. Embora de significado paradoxal, aquele que se completou ou o que deixou de existir são traduções igualmente possíveis do seu nome. 48. 44 Para aprofundar o extraordinário impacto da cidade de Heliópolis na civilização egípcia, consultar Kirk, The Cult of Ra, Somewhere in Ancient Egypt, Thames and Hudson, Londres, 2001. 45 Estes textos funerários são recolhas de fórmulas que procuravam garantir a sobrevivência do defunto no além e a sua iniciação ao círculo das divindades. A abundância de alusões permitiu reconstituir a sucessão de acontecimentos que aqui descrevemos. 46 Na simbologia egípcia dos números, o 9 possui um significado decisivo e complexo que se prende, por seu turno, com o significado do número 3, o qual se relaciona com a multiplicidade que caracteriza a criação. Dado que o 9 se obtém através de 3 repetições do número 3, esta multiplicidade reveste-se de um significado exponencial, enunciando a totalidade da diversidade dos elementos criados. Aplicado ao plano divino, como é o caso, a Inéade pode também evocar a totalidade das divindades. 47 De notar o laço linguístico patente entre Nefertum e Atum, já que o primeiro nome resulta da conjugação de Nefer, bom, belo ou, como parece ser o caso, jovem, com o próprio Atum. Nefertum é, deste modo, o deus Atum numa manifestação juvenil. 48 Allen, Gênesis e Ancient Egypt, p9. 324. Rogério Ferreira de Souza. De acordo com as alusões conhecidas, Atum emergiu do oceano primordial, criando-se a si mesmo. 49. Em certos relatos, a criação do mundo começou com a masturbação de Atum que, ao ejacular, originou Shu, representado no fluxo de energia associado à libertação do sêmen. 50 e Tefnut, identificada como potencial fecundador do sêmen. 51. Devido à sua indispensável colaboração no processo criativo, a mão do demiurgo acabou por merecer uma hipostização sob a forma da deusa Eusés, que assim se tornava no princípio feminino subjacente à criação. 52. Como já referimos anteriormente, o significado cosmológico da criação de Shu e Tefnut é ambíguo. No entanto, parece consensual que este par primordial corporizava a diferenciação dualista entre o princípio masculino e o princípio feminino que perpassa por toda a criação. Uma vez constituído, o casal primordial deu origem a duas outras divindades, Geb, o deus da terra, e Nat, a deusa do céu, originando assim o referencial espaço-tempo que marca os ciclos da vida humana. Da união entre a deusa celeste com o deus da terra nasceram dois outros pares de deuses, Osíris e Ísis, por um lado, e Set e Neftis, por outro. Esta geração representava os elementos que caracterizam a paisagem egípcia. Ísis e Osíris eram conotados com a terra fértil e com as águas da cheia, ao passo que Set protagonizava as forças hostis e desagregadoras do deserto. 53. Modelo do rei bom e civilizador, Osíris foi, de acordo com o mito, assassinado pelo invejoso irmão. Na sequência desse crime, Ísis e Neftis conseguiram ressuscitar Osíris, tornando-o, dessa forma, no rei do mundo inferior. Um último elemento, exterior à Inéade, estabelecia um elo entre a criação do mundo e o plano humano e político. Tratava-se de Horus, o filho e herdeiro de Osíris, que se tornou o paradigma do rei vivo. Traçaram-se assim os fundamentos religiosos do poder político. O rei vivo identificava-se com Horus, herdeiro do trono do 49. Do ponto de vista iconográfico, estabelece-se uma clara identificação entre o faraó e Atum, ambos usam o PA seguinte, as duas puldarussas, ou Pshen, na designação grega, a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito. O deus Atum tornou-se assim o modelo divino do rei do Egito. Subjacente ficava também a ideia que, através da união das duas terras, o rei repetia a criação do mundo inaugurada por Atum.
50 Chu tem sido frequentemente associado ao ar, ou ao sopro de vida, Vervelde, Geo 26. De 1979 a 1980, pp 23 e fim 28. A imagem da ejaculação é bastante interessante pois fornece uma imagem visual do poder de projecção para cima deste sopro. A imagem preconiza assim aquele que é o seu atributo mais comum como deus da atmosfera, o poder de erguer o céu. 51 A deusa é frequentemente associada à umidade, muito embora o seu âmbito não se esgote nesta associação. Na maior parte das vezes possui uma conotação vincadamente solar, personificando o olho de Rei Ureus real. Sobre as conotações solares da deusa Versalhes, divindades egípcias, P12113. 52 outras versões perspectivam a criação de Shu e Tefnut através da saliva ou do suor de Atum. Evidentemente nenhuma destas formas era considerada como uma verdadeira etiologia da criação. Através das imagens corporais procurava-se explicar a transmissão da matéria de uma fonte una para a heterogeneidade do mundo exterior. Para a deusa Eusaes Ver Araújo, Eusaes ND, Dicionário do Antigo Egito, p. 456. 53 Divindade ambígua, sem uma definição muito marcada, Neftis constitui um paralelo de Ísis, estando, na maior parte das vezes, mais associada a Osíris do que a Set. 325. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Egipto Mas, uma vez morto, transformava-se em Osíris, canalizando, a favor do Egito, os seus poderes regeneradores. 54. A principal inovação da mensagem religiosa de Heliópolis consistia na preocupação em constituir um quadro mítico que fundamentasse a origem demiúrgica do poder real, combinando indissociavelmente a criação do universo com a ordem política. A tradição heliopolitana procurava assim estabelecer os fundamentos teológicos da monarquia sagrada, consolidando as suas bases de poder. O tempo comprovaria bem a força e o vigor desta construção destinada a durar cerca de 3.000 anos. A perspectiva mênfita da cidade de Mênfis, primeira capital do Egito unificado, é originária a versão cosmogônica centrada sobre a figura de Ptah, sendo uma das divindades mais antigas do Egito. A iconografia de Ptah surpreende por adotar uma representação inteiramente humana. 55. Com uma atitude uniforme, de onde apenas emergem as mãos, Ptah prefigura, desde as primeiras dinastias tinitas, o modelo que foi utilizado, muito mais tarde, no enfaixamento das múmias. 5-6. A origem deste motivo iconográfico pode estar relacionada com a associação deste deus a forças ctônicas das profundezas da Terra. Embora a teologia mênfita seja o texto que apresenta a mais completa explanação da cosmogonia mênfita, as concepções nela veiculadas têm eco em muitas outras fontes. O papel demiúrgico de Ptah é referido, pela primeira vez, nos textos dos sarcófagos, datados do Império Médio, de 2055 a 1650 AC, mas é nos textos do período Ramséssida, de 1295 a 1069 a.C., que esta função surge plenamente definida. 57. Na fórmula 647 dos textos dos sarcófagos, Ptah surge caracterizado como Rei dos deuses que dá e distribui o poder da vida. Já nesta fase, a consciência e a palavra se insinuam como os seus veículos de expressão criativa. Eu sou o Rei do céu, o que distribui o poder da vida, pois eu sou a palavra na sua boca e conhecimento no seu ventre. 54. Esta mesma perspectiva mitológica dos poderes reais transparece na teologia mênfita. Ver Souza, Teologia Mênfita, no prelo. 55. Sobre o caráter de Ptah. Ver Ptah, em Redford, The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, terceira, pp 74 e 76. Uma excelente síntese também pode ser consultada em Araújo, Ptah, ND. Diretor, Dicionário do Antigo Egito, pp 717718. Ver ainda a monografia de Oberg, Degad. Ptah, Land, 1946. 56. Com efeito, as primeiras múmias eram enfaixadas de forma a preservar a autonomia dos membros, sinal que a característica configuração uniforme foi importada de um modelo divino e não o contrário. Ver Ikram, Dodson, The Mummy in Ancient Egypt, p 156. 57. Sobre a controversa questão a respeito da datação da teologia mênfita. Ver Briasted, D. 326. Rogério Ferreira de Souza. O deus Ptah só foi claramente identificado como um demiurgo a partir do Império Novo, de 1550 a 1069 a.C., quando foi assimilado a um deus local da criação. Tatenem. 58. Pai e mãe dos deuses, Ptah aproximava-se da doutrina hermopolitana, ao se identificar com a personificação do caos primordial. No entanto, a aproximação mais notória foi conseguida com a tradição heliopolitana, já que o deus Ptah foi guindado, pelos sacerdotes do seu culto, à categoria de pai e mãe. Da Ennead. Outro ponto em comum com esta doutrina é a valorização de uma leitura política da origem do mundo, já que, na teologia mênfita, a autoria das instituições políticas, religiosas e administrativas é atribuída ao Criador. Mas se a cosmogonia de Ptah se enraizava profundamente nas principais tradições religiosas do Egito, ela apresentava-se profundamente inovadora ao nível da linguagem teológica que utilizava, mais elaborada, distanciando-se do plano das ações mitológicas, como era o caso das tradições anteriores. A cosmogonia mênfita revelava que Ptah moldara o mundo de acordo com o plano do seu coração, como refere a teologia mênfita. 55. É do coração que vem todo o conhecimento. A língua repete o conhecimento do coração. Ele gerou todos os deuses, e completou a sua Ennead. Na verdade, toda a palavra divina nasce a partir do conhecimento do 57, coração e do comando da língua. A criação levada a cabo por Ptah nascia assim da consciência 59 do Criador. E manifestava-se pelo poder da sua palavra divina. Era o mais antigo exemplo conhecido da doutrina do Logos, tão cara ao horizonte teológico do judaísmo e do cristianismo, onde o mundo foi formado através do poder criativo da palavra de Deus. Nesta perspectiva, a cosmogonia mênfita é considerada habitualmente como um dos mitos da criação mais elaborados, que surpreende tanto mais como a sua formulação assumiu um grau de abstração invulgar para o ambiente cultural do Próximo Oriente Antigo. 3 considerações finais. Longe de se apresentarem como incompatíveis, as 3 visões cosmogônicas que apresentamos evidenciam uma grande complementaridade entre si. Perspectivadas nas suas grandes linhas, constatamos que a tradição hermopolitana procura descrever o mundo anterior à criação do Sol, enquanto que a tradição heliopolitana prossegue com a obra da criação empreendida por este astro. Já a Philosophy of Memphite Priest, ZAS 39, 1901, pp 39 e 54. CF Iversen, The Cosmogony of the Shabaka Text, pp 485 e 493. 58. Uma síntese das características regionais dos cultos mênfitas é apresentada em Harvey e Artwig, Gods of Ancient Memphis, e University of Memphis, Memphis, 2001. 59. A noção de coração está sobretudo relacionada com a consciência. A noção de coração é de uma enorme relevância no âmbito da espiritualidade egípcia. Uma síntese desta temática pode ser encontrada
Em Souza, a noção de coração no Egito faraônico, uma síntese evolutiva, pp 529-554. 327. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Tradição mênfita, largamente posterior a duas primeiras, assume a herança das anteriores e articula-as numa linguagem filosófica. É identificado com um inicial que, num dado momento desperta e, ao acordar, cria na sua mente as representações sobre os seres que a sua língua, ou seja, o seu poder criador, torna visível na matéria. Se, encaradas à distância, as diversas tradições cosmogônicas apresentam alguns traços de continuidade, quando perspectivadas de perto, é novamente a pluralidade que domina, manifestando-se numa variação caleidoscópica de versões míticas elaboradas a partir das principais versões cosmogônicas já mencionadas. Nos mitos da criação do Sol, por exemplo, o astro pode ter nascido sob a forma de um falcão, ou de uma ave benu, a fênix dos gregos, ou ainda com a aparência de uma criança ou mesmo de um escaravelho. Outras variações são alusivas à forma como o Criador originou o mundo. Se, em alguns relatos, Atum criou o mundo através da masturbação, noutros, a saliva ou simplesmente o suor, ou mesmo as lágrimas produziram o mesmo efeito 60. Noutros centros de culto, elaboraram-se relatos cosmogônicos que, muito, embora fizessem referência a outras divindades, continuaram a recorrer ao mesmo imaginário simbólico, mantendo-se visível a influência das três grandes versões da criação. Em Karnak, o grande centro espiritual da cidade de Tebas, o deus Amon, que, no relato hermopolitano, fazia parte da Oduad primordial, transformou-se no protagonista da criação em resultado do invulgar desenvolvimento político do seu culto 61. Para os sacerdotes de Tebas, o princípio dos tempos havia sido dominado por uma serpente chamada Camutef 62. O seu filho Irta, o nome significa fazedor da terra, 63, desencadeou a criação do mundo e fez nascer a Oduad, no seio da qual Amon renasceu. Um tanto paradoxalmente, ao nascer no seio da Oduad, Amon declarou-se a si mesmo como a serpente inicial, Camutef. Apesar da confusa sucessão de nascimentos, as várias manifestações de Amon exprimem o mistério do caráter cíclico do cosmos. Ao engendrar-se a si mesmo, Amon originou sucessivos ciclos cósmicos, ao longo dos quais o próprio universo se regenera. 60 sobre os diferentes meios utilizados pelos deuses criadores consultar a excelente síntese patente. Em Bikel, La Cosmogonia Egiptienne, pp 71-1. 61 O culto de Amon foi projetado de forma decisiva a partir da 18 dinastia, através da sua afirmação como deus imperial. As razões para a valorização do seu culto pela coroa relacionam-se com o apoio decisivo que o templo de Amon prestou à resistência durante a ocupação dos Ixos, de 1650 a 1550 a.C. Sobre este interessante episódio da história egípcia, ver Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt. pp 203 e 217. 62 O nome Camutef significa o touro de sua mãe. Esta designação fazia referência à capacidade autorregenerativa de Amon, sendo particularmente associada à forma do deus Amon venerada no templo de Karnak. 63 Irta é identificado desta feita com Amon cultuado no templo de Luxor. 328. Rogério Ferreira de Souza. Em Elefantina Yesna, um deus carneiro, era encarado como o oleiro divino que modelou todas as formas da criação na sua roda. O seu nome significa o modelador. Venerado desde tempos pré-históricos, o seu culto esteve muito tempo circunscrito à fronteira meridional do Egito, a primeira catarata do Nilo, de onde vinham as águas da cheia. Enquanto guardião do Nilo, o deus estava na origem da vida no Egito. Segundo os seus teólogos, moldou, na sua roda de oleiro, o ovo primordial de onde fez sair o mundo. Também era este deus que modelava o corpo e o Ka dos homens, enquanto Eket, a deusa batracomorfa, os dotava com o sopro de vida 64. O caso de Neit é bastante contrastante no âmbito das cosmogonias egípcias, uma vez que constitui um dos poucos exemplos de atividade demiúrgica desenvolvida no feminino, sendo uma das mais antigas e importantes divindades pré-históricas. Neit era identificada com as águas do Nun, o oceano primordial. No templo de Khnum em Esna, Neit era evocada como uma deusa do Alto Egito, que emergiu das águas primordiais para criar o mundo. No mesmo templo, os textos referem que Neit criou o princípio da luz, Ré, e o seu arqui-inimigo, Apopis, o princípio da treva. Também foi ela a criadora da humanidade e era tida como a antiga mãe dos deuses, aquela que iluminou o primeiro rosto 65. Muitas outras cosmogonias, de âmbito mais circunscrito, foram elaboradas em torno de deuses como Min, Konsu, Sobek ou Mehetueret, uma deusa que se manifestava sob a forma de vaca. Também no período de Amarna, Aton viu reconhecido o seu papel como criador. O que é espantoso em todas estas versões é o quadro geral que compõe sobre o pensamento religioso do Antigo Egito. Utilizando uma simbologia complementar, mas também contraditória entre si, as cosmogonias egípcias não se fixaram em dogmas estáticos e imutáveis. Muito pelo contrário, a diversidade dos mitos e das versões cosmogônicas atesta um fluxo constante de elaboração, resultante da atualização permanente destes símbolos à experiência vivida 66. Esta desenvoltura para adaptar os mitos às novas realidades mostra que, para os teólogos do Antigo Egito, o símbolo não passava de uma tentativa de descrever a realidade e de captar o seu mistério. Muito embora os mitos procurassem descrever certas noções sobre o mundo, o símbolo não se sobrepunha à divindade, constituindo, pelo contrário, um meio para atingir e, como tal, tornava-se sempre susceptível de ser alterado e transformado para melhor servir esse propósito. 64 Salles, Cosmogonia em Araújo, Dicionário do Antigo Egito, p. 246. 65 Wilkinson, The Complete Gabs, p. 157. 66 Uma interessante abordagem comparativa entre as várias cosmogonias egípcias é apresentada em Tobin, Theological Principles of Egyptian Religion, pp. 57 e 75. 329. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Bibliografia. James Allen, Genesis in Egypt, The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts, Yale University, New Haven, 1988. Luiz Manuel de Araújo, NAD, ND, Diretor, Dicionário do Antigo Egito, Caminho. Lisboa, 2001, pp 319 e 320. Luiz Manuel de Araújo, Eusaels, ID, Diretor, Dicionário do Antigo Egito, Caminho, Lisboa. 2001, p 456. Luiz Manuel de Araújo, TA, ND, Diretor, Dicionário do Antigo Egito, Caminho, Lisboa. 2001, pp 717718. Janasman, Morte de la Denzel Egyptienne, Editions du Rocher, Mônaco. 2003. Paul Barguet, Les Textes des Sarcophages Egyptiens du Moyen Empire, Editions du Cerf. Paris, 1986. André Baruch e François Dalmas, Reims et Prières de l'Egyptienne, Editions du Cerf, Paris, 1980.
Suzanne Bickel, La Cosmogonia Egyptienne Vantelli New Valem Empire, Orbis Biblicus E. Orientalis, 134, ed. Universitaris, Friburgo. Marianne Bonemigliani Fogel, Fern, Les Secrets du Pouvoir, Armand. Collin, Paris, 1988. James Breasted, The Philosophy of a Memphis Priest, ZAS 39, 1901, pp 39 e 54. José Nunes Carreira, Filosofia antes dos Gregos, Publicações Europa América, Men. Martins, 1994. Geraldo Coelho Dias, Religião e Simbólica, O Sonho da Escada de Jacó, Granito Editores. E Livreiros, Porto, 2001. Jacobas Van Dijk, em Donald Redford, The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, terceira, Oxford University Press, 2001, pp 74 e 76. Raymond Faulkner, The Ancient Pyramid Texts, Ellis and Phillips, Warminster, 1969. Raymond Faulkner, Arkansas Dictionary of Middle Egyptian, Griffith Institute, Oxford. 1999. 330. Rogério Ferreira de Souza. Alan Gardner, Egyptian Grammar, Being Introduction to the Study of Hieroglyphs. Terceira edição revista, Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1957. Michel Gitton, La Création du Monde des Swiss Texts Egyptiens, em La Création du Monde. Edielio Amide Apres des Textes du Proche-Orient Ancien, Cahiers Evangeli, Supra 38. Editions du Cerf, Paris, 1981, pp 4153. Aline Galashol, Odwad, em Luiz Manuel de Araújo, diretor, Dicionário do Antigo Egito. Caminho, Lisboa, 2001, pp 64641. Stephen Harvey e Melinda Hartwig, Gads of Ancient Memphis, e University of Memphis. Memphis, 2001. Sandy Mauberg, The Gapta, Land, 1946. Eric Ornung, Legiox de L. Egypte. Elion L. Maltapo, Flammarion, 1992. Eric Ornung, Timing Egyptian Netherworld, Cadmo, 11, 2001, pp 713. Salimai Crown e Eidon Dodson, The Mamin Ancient Egypt, Equip the Dead For. Eternat, The American University in Cairo Press, Cairo, 1998. Eric Versen, The Cosmogony of the Shabaka Text, Studies in Egyptology Presented the Miriam Lichten, I. Magnus Press, Jerusalem, 1990, pp 485 e 493. Gustave Lefebvre, Elio of Divine Dermopolis, ASA 23, 1923, pp 65 e 67. Leonard Lescaut, Ancient Egyptian Cosmogonies and Casmalad, em Byron Schaffer. Religion in Ancient Egypt, Ítaca, 1991, pp 88122. Stephen Kirk, The Cult of Ra, Some Worship in Ancient Egypt, Thames and Hudson. Londres, 2001. Raymond, The Children of Tatenen, ZAS 92, 1966, pp 16128. José das Candeias Salles, Cosmogonia, em Luiz Manuel de Araújo, diretor, Dicionário do Antigo Egito, Caminho, Lisboa, 2001, pp 243 e 246. José das Candeias Salles, As Divindades Egípcias, uma chave para a compreensão do Egito. Antigo, Editorial Estampa, Lisboa, 1999. Ser de Salneron e Jean Yolt, La Naissance du Monde selon L. Egypte Ancienne. La Naissance du Monde, Collection Sources Orientals, Editions do Seuil, Paris, 1959. pp 1791. Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, Oxford, 2002. 331. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Heitor Penedro Silveira da Silva, O Cosmos Egípcio, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 2004, dissertação de mestrado. Rogério Ferreira de Souza, Coração, em Luiz Manuel de Araújo, diretor, Dicionário do Antigo Egito, Caminho, Lisboa, 2001, pp 234 e 236. Rogério Ferreira de Souza, A Noção de Coração no Egito Faraônico, uma síntese evolutiva. Em Percursos do Oriente Antigo, homenagem a José Nunes Carreira, Instituto Oriental. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2004, pp 529 e 554. Rogério Ferreira de Souza, A Teologia Mênfita, um texto cosmogônico do Antigo Egito. No prelo. Vincent Tobin, Creation Myths, em Donald Redford, The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, segunda, Oxford University Press, 2001, pp 469 e 472. Vincent Tobin, Theological Principles of Egyptian Religion, Peter Lang, Nova York, Berna. Frankfurt e Paris, 1989. Hermanveld, LDA, 4, Wiesbaden, 1982, Col de 1177 a 1180. Hermanveld, Sommer Marks on the Structure of Divine Triads, JA 57, 1971, pp. 80 e 86. Richard Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames End. Hudson, Londres, 2003. John Wilson, The Memphite Theology of Creation, em James Pritchard, The Ancient Near East, An Anthology of Texts and Pictures, e Princeton University Press, Nova Jersey. 1973, pp 12. Enzange, Defas Naena According to Ancient Egyptian Conception, Brill, Leiden. 1969. 332. Rogério Ferreira de Souza. Figo 1, de cima para baixo e da esquerda para a direita. A criação do mundo, a deusa Nat, a abóbada celeste, é afastada de Geb, a terra, pelo deus Shu, o deus da atmosfera. Note-se, sobre o corpo de Nat, a trajetória da barca solar desde o nascer ao pôr do sol. O nascer do sol sob a forma de uma criança acocorada, o sol é colocado no mundo pelos braços da deusa celeste, envolvido pela serpente Uroboros, o símbolo do caos que envolve a criação. Os leões do horizonte representam os limites espaço-temporais do cosmos, o oriente e o ocidente, mas também o ontem e o amanhã. Lebre sobre um estandarte rodeada pela serpente Uroboros, a representação evoca o caos que rodeia o domínio da existência. A lebre é, na verdade, um hieróglifo que se leu em existir. XX e dinastia. 333. O imaginário simbólico da criação do mundo no Antigo Egito. Fig 2, de cima para baixo e da esquerda para a direita. A Inéade de Heliópolis Atum, o astro solar, modelo divino da realeza, encabeça a procissão divina, seguido pelo primeiro par de deuses, Shu e Tefnut, que originaram a terra e o céu. Gebnat. Por fim, os elementos que personificam a paisagem egípcia, Osíris e Ísis, o Nilo e a terra fértil, Sete Neftis, o deserto. Ao lado de Hermópolis, note-se que os machos têm cabeças de rãs ao passo que as fêmeas têm cabeças de serpentes. Como sempre acontece na iconografia egípcia, as formas de animais procuram enfatizar e definir a natureza das divindades. Neste caso, as rãs e as serpentes constituem uma alusão à fertilidade e à obscuridade dos tempos primordiais, respectivamente. Nefertum, esta representação mostra o menino solar emergindo do lótus primordial. A figura
É colocada sobre o signo hieroglífico Mer que, embora evocativa da água, também significa amor. A criação do Sol a partir da água primordial fica assim associada a um acto de amor. Da Odwad primordial. O demiurgo Menfita. As principais características da sua iconografia consistem na calote bem justa ao crânio, na configuração corporal uniforme e no colar Uzek. Nas mãos usa os Sceptros Wazi, ou seja, poder, vida e estabilidade. 334. Rogério Ferreira de Souza.